Bem-vindo a mais um vídeo do canal Show Curiosidades. Hoje vamos falar sobre alguns animais fabulosos, excêntricos e curiosos que você não sabia que existiu. Nosso planeta é incrivelmente diversificado. Diferentes condições ambientais dão origem a diferentes características em animais de muitas espécies e tamanhos. Alguns evoluem para as profundezas escuras e sombrias dos oceanos, enquanto outros sobrevivem nas florestas, nas áreas urbanas, até mesmo em desertos secos e inóspitos. Você vai conhecer, nesse vídeo, um pouco mais sobre algumas espécies desses animais fabulosos, excêntricos e curiosos que você não sabia que existiu. Se você é novo aqui no canal, então certifique-se de se inscrever com o sino de notificação ligado, e deixe seu like no vídeo. Vamos começar. Número 10. Caranguejo-aranha japonês. Existem aproximadamente 60.000 espécies de crustáceos, e destes, o caranguejo-aranha japonês é o maior. Com uma enorme extensão de pernas de 3,7 metros. Eles são consideravelmente maiores que um humano. Mas, apesar de seu grande porte, começa a vida como larva planctônica microscópica. O caranguejo-aranha japonês é encontrado principalmente na costa de Honshu, uma ilha japonesa. A espécie macrocheira caempifera é um artrópodes, de coloração corporal alaranjada e manchas brancas ao longo de todas as pernas. A largura da carapaça pode atingir os 40 centímetros, com uma massa corporal de 19 kg. Os machos têm quelípodos mais alongados do que as fêmeas, cujos quelípodos são muito mais curtos, não ultrapassam o comprimento do par de pernas imediato. Porém, apesar do seu tamanho notável, o caranguejo-aranha difere dos restantes dos caranguejos em muitos aspectos. Os primeiros apêndices abdominais dos machos dessa espécie são invulgarmente torcidos, e as suas larvas têm aparência primitiva. Contudo, apesar do seu aspecto feroz, que lhe é dado pelas longas patas, ele não é agressivo. Número 9. Auroch. É uma espécie de bovino selvagem extinto que habitou a Europa, Ásia e norte da África. É considerado o ancestral do gado doméstico. O auroch foi extinto em 1627, quando os últimos indivíduos da espécie morreram na Polônia. Durante a Revolução Neolítica, que ocorreu durante o início do Holoceno, existiram pelo menos 2 eventos de domesticação dos aurochs, um relacionado à subespécie indiana, que acabou resultando no zebu, e outro com a subespécie eurasiana, que resultou no gado europeu. Outras espécies de bovinos selvagens também foram domesticadas, como o búfalo da água selvagem, o gauro, o iaque selvagem e o banteng. Diversas raças de gado doméstico possuem as características dos aurochs. O auroch foi um dos maiores herbívoros da Europa pós-glacial, com um tamanho comparável ao do bisão europeu. O seu tamanho parece ter variado de acordo com a região em que viviam. Não existe consenso sobre o habitat dos aurochs. Alguns autores consideram que a seleção de habitat desses bovinos fosse semelhante ao do búfalo africano da floresta. Outros descrevem como tendo habitado pastagens ao lado de outros grandes herbívoros da época. Os aurochs viviam provavelmente pastando, e tinham uma seleção de alimentos semelhante aos do gado doméstico, porém habitando áreas mais úmidas que este último. Número 8. Sagui imperador. Também conhecido como sagui de bigode, seu nome científico, Saginus imperator. É uma espécie de sagui do gênero Saginus, nome em homenagem ao imperador Guilherme II, da Alemanha. Encontrado a sudoeste da bacia amazônica, no leste do Peru, no norte da Bolívia, e nos estados do Acre e Amazonas, no Brasil. A pelagem do sagui imperador é predominantemente cinzenta, com manchas amarelas no peito. As mãos e pés são pretos, e a cauda é castanha. Possui tufos de pelos brancos na face, que se assemelham a um bigode, e é longo o suficiente para se estender além dos ombros. Tem entre 23 e 26 centímetros, com uma cauda que mede entre 35 e 41,5 centímetros. Pesa cerca de 500 gramas. Seu habitat é a floresta tropical. Tem hábito diurno, e locomove-se predominantemente de forma quadrúpedes e com saltos. Vive em grupos entre 4 a 20 indivíduos. A fêmea mais velha lidera o grupo,
e convive com vários machos adultos. A catação mútua possui um importante papel na socialização e formação do casal. O sagui imperador forma grupos mistos com o sagui de cara suja. Número 7. Grande potou ou urutau grande. O grande potou é uma ave passeriforme próxima, tanto da maior espécie de potou quanto maior membro da ordem Caprimugiforme. Eles também são uma das 7 espécies do gênero Nyctibius, localizado na América tropical. Assim como as corujas, esta espécie é noturna. Eles atacam grandes insetos e pequenos vertebrados, que capturam em ataques de poleiros altos. Possivelmente, sua característica mais conhecida é o rosnado, gemido único que o grande potou vocaliza durante a noite, criando uma atmosfera inquietante nos neotrópicos com seus sons noturnos. O grande potou tem uma cabeça grande em relação ao seu corpo. Os olhos também são muito grandes com uma íris marrom amarela, e tem um bico curto, mais largo. Suas asas são de forma elíptica e a cauda é alongada. As cores das penas variam com branco, cinza, preto e bordô. As cores da cauda combinam com a do resto do corpo, com exceção das barras brancas que podem ser vistas atravessando a cauda lateralmente. Número 6. Peixe-morcego de lábios vermelhos. O peixe-morcego de lábios vermelhos ostenta seu escandaloso beicinho escarlate com todo o carisma de um vocalista gótico dos anos 80. Ninguém sabe exatamente por que o peixe-morcego ostenta essa aparência, mas isso pode ajudá-lo a atrair parceiros, ou reconhecer outros da mesma espécie, em locais de reprodução. Eles vivem em profundidades de até 75 metros, nas águas ao redor das Ilhas Galápagos, onde está adaptado à vida, como morador de fundo. Vivendo e se alimentando no fundo do mar, este peixe é enigmático, excêntrico, e sem predadores conhecidos. É um nadador ruim, mas as barbatanas modificadas agem como pernas improvisadas, ajudando-o a andar pela areia. Isso é mais um gingado de sapo, quando um pouco mais de velocidade é necessária. O peixe-morcego pode se empurrar com as barbatanas pélvicas, embaixo do corpo, e usar sua cauda musculosa para se impulsionar pela água. Esse peixe também ostenta um apêndice carnudo, no topo de sua cabeça, chamado ilícium, que contém uma isca emissora de produtos químicos, a qual ajuda a atrair os pequenos peixes e invertebrados dos quais se alimenta. Número 5. Periquito da Carolina. O periquito da Carolina é uma espécie extinta de ave que vivia no leste dos Estados Unidos, desde o Golfo do México até a região dos Grandes Lagos. A espécie foi descrita pela primeira vez em 1758, e desapareceu em 1918. Era o único psittaciforme endêmico da América do Norte. Depois de alguns estudos, os cientistas já planejam reviver esse lindo animal extinto. O periquito da Carolina era um pequeno papagaio verde, muito semelhante em tamanho e coloração à jandaia amarela, e à jandaia verdadeira. A maior parte da plumagem era verde clara, na cabeça amarelo brilhante, a testa laranja, estendendo-se para trás dos olhos, e bochechas superiores. Os machos e fêmeas adultos eram idênticos na plumagem, porém os machos eram ligeiramente maiores que as fêmeas. As pernas e os pés eram castanhos claros, eles possuíam os pés semelhantes aos da família dos papagaios, a pele ao redor dos olhos era branca, e o bico era de cor pálida. Essas aves pesam cerca de 280 gramas, têm 13 polegadas de comprimento, e envergadura de 21 a 23 polegadas. O periquito da Carolina tinha a área de ocorrência mais ao norte de qualquer psitacídeo conhecido. Eram encontrados, no sul da Nova Inglaterra, em Nova York, Kentucky, Tennessee e no Golfo do México. Também teve uma ampla distribuição ao oeste do rio Mississippi, até leste do Colorado. Número 4. Equidna. Se o conceito de pecado foi inventado para alguma criatura, certamente foi para o equidna. Pois dentro dos corpos deste pequeno mamífero espinhoso, nativo da Austrália e da Nova Guiné, está escondida uma infinidade de pecados capitais. A primeira é a luxúria. De junho a setembro, os machos perseguem as fêmeas em grandes grupos barulhentos, como adolescentes em um festival de música. Seu segundo pecado é a inveja, porque o esperma dessa espécie é capaz de se agrupar em bolhas de 100 espermatozoides que odeiam rivais,
cujo objetivo é bloquear outros pretendentes em potencial, no trato reprodutivo da fêmea. O terceiro pecado é a preguiça, se aplica apenas à fêmea, pois ela é o único animal na Terra capaz de acasalar durante o sono profundo da hibernação. Felizmente, todas as 4 espécies de equidna pontuam mais baixo nos outros pecados. Ao contrário de seu primo raivoso, o ornitorrinco, eles não são venenosos e também não se saem bem em gula ou ganância, porque, ao contrário da maioria dos outros mamíferos, eles não têm um estômago verdadeiro. E o orgulho, o pecado final. Vamos apenas dizer que o equidna macho é bem dotado, com um pênis de 4 cabeças, algo raríssimo na natureza. Se você considera isso algo para se orgulhar, a decisão é sua. Número 3. Cecília ou cobra peniana. Essa criatura foi descoberta por engenheiros durante a construção de uma barragem na Amazônia. Ela é um tipo de Cecília, sem os membros inferiores ou posteriores, e que se assemelha a uma minhoca ou, como observam alguns, a uma parte da anatomia masculina. Pouco se sabe sobre a espécie, embora acreditem que seja aquática, e não tenha pulmões, respirando através da pele. Outros indivíduos da espécie foram encontrados perto da foz do rio Amazonas. As cecílias ou cobra peniana, como é chamada popularmente, são predadores, alimentando-se de pequenos peixes, minhocas e outros aquáticos invertebrados. Eles têm uma péssima visão, e navegam principalmente através do cheiro. É o espécime mais longo já observado, atingindo um comprimento de 75 centímetros. A cobra peniana, nunca antes vista nos Estados Unidos, foi encontrada no canal Tamiami, em Miami. Desde então, o animal vem sendo estudado por pesquisadores. Os cientistas chegaram à conclusão de se tratar do mesmo anfíbio, conhecido por seu curioso apelido, cobra peniana, principalmente devido à sua aparência excêntrica. Nativa do Brasil, Venezuela e Colômbia, é a primeira vez que o animal é identificado em território estadunidense. Número 2. Camarão mantis. O camarão mantis foi considerado o animal mais forte do planeta. Esta é uma espécie de crustáceo que pertence ao grupo dos Stomatophoda, ordem no reino animal composta por várias espécies de crustáceos marinhos, que tem até 12 centímetros, e padrões de cores muito vivas. A força de um soco do camarão mantis equivale a 1.500 newtons ou 152 quilos, enquanto o soco médio de um ser humano está na casa dos 3.300 newtons ou 336 quilos. Ou seja, eles são muito menores que a gente, mas dão socos com a metade da nossa força. O camarão mantis possui uma supervisão. A mais emblemática delas é o fato de que possui o mais complexo sistema de visão de cores do mundo animal, conseguindo processar 16 cores ao todo. Eles provavelmente têm a visão mais complexa de qualquer animal que vimos até agora. É simplesmente surpreendente e incrivelmente complexo, diz o Dr. Martin Hall, da Escola de Ciências Biológicas da Universidade de Bristol, que trabalhou como consultor em Life in Color. Eles podem ver muitas cores com seus olhos que se movem independentemente. Além disso, eles têm sensores ultravioletas e visão de polarização. Número 1. Aranha Golias comedora de pássaros. A aranha Golias é considerada a maior do mundo por ser de grande porte, tanto no tamanho do seu corpo, quanto em peso, e elas podem chegar a 30 centímetros, e 175 gramas. Essas aranhas são carnívoras e preferem ingerir pequenos insetos, como besouros e grilos, mas podem comer também lagartos, ratos e sapos menores. Uma espécie descoberta no Sri Lanka é tão grande que pode devorar até pássaros inteiros. A Pterophosa blonde, também conhecida como aranha Golias comedora de pássaros, é encontrada nas florestas úmidas da América do Sul, principalmente na Amazônia brasileira, mas podemos encontrar indivíduos dessa espécie também na Guiana, Venezuela e Suriname. É bastante conhecida por criadores de aranhas, chamando-lhes a atenção pelo seu tamanho. É uma espécie que só deve ser manipulada por pessoas com experiência, pois apresenta um comportamento muito agressivo. Contudo, seu veneno não é muito tóxico para os humanos, mas pode provocar náuseas, sudorese e muita dor. Os pelos presentes em seu abdômen e patas podem provocar muita irritação cutânea, inclusive nas vias respiratórias. Mas não se preocupe,
pois essa tarântula gigante só ataca pessoas quando se sente ameaçada, emitindo uma espécie de chiado, como sinal de alerta. Elas podem viver mais de 10 anos. Esse foi o vídeo de hoje. Qual dos animais você achou mais fabuloso? Deixa aí nos comentários. Se você gostou do vídeo, deixe seu like. Quer ver mais vídeos legais? Se inscreva no canal Show Curiosidades e assista aos vídeos que já temos no canal. Obrigado por assistir. Até a próxima oportunidade.